Olá, turma. Mais uma vez de volta na sala com o professor Garcês. Hoje vamos dar continuidade à lista dos exercícios que nós recebemos ontem. A resolução da função de hoje será a linha B que você tem aí na tua lista. Compare os passos que eu vou utilizar com as que você utilizou lá em casa, porque vocês levaram esses exercícios como tarefa, de modo a compararem os vossos resultados com o meu. Essa foi a combina de ontem. Então, vamos começar a resolver. Resolução. Aplicando a definição, não é? Como é a recomendação que temos aí. Vamos começar assim. G' de x é igual ao limite da variação de x tende a zero na função. Função é quem? É seno de x. Seno de x mais a variação de x menos seno de x. Tudo sobre a variação de x. Amigo, aqui aplique as fórmulas da soma e da diferença de dois ângulos. Você já aprendeu isso com o professor Garcês. Então já não é novidade. As fórmulas da soma e da diferença de dois ângulos que eu ensinei na aula passada foi seno do ângulo A mais o ângulo B é igual ao seno do ângulo A vezes o cosseno do ângulo B mais, vamos continuar aqui, seno do ângulo B vezes o cosseno do ângulo A. Foi ou não foi? Foi isso. Então, aplique isso aqui. Logo teremos G' de x, ou primeira derivada de g de x, é o limite da variação de x tende a zero, não é? De seno de x vezes o cosseno da variação de x mais seno da variação de x vezes o cosseno de x. Essa expressão é essa que temos aqui. Então, isto menos essa expressão seno de x que temos aí. Tudo sobre a variação de x. Qual é o próximo passo, professor? É muito simples. Pegamos essa expressão, viemos subtrair com essa e essa, lhe deitamos naquele lado. Ficamos com a seguinte expressão. G' de x é igual ao limite da variação de x tende a zero, não é? Seno de x vezes o cosseno da variação de x menos essa expressão, menos seno de x, não é? Mais a outra parte, que é o seno da variação de x vezes o cosseno de x. Tudo sobre a variação de x. Qual é o próximo passo, professor? Próximo passo, analise e reflita. O que é que teremos que fazer? Vamos ter que aplicar a propriedade da soma dos limites. Propriedade da soma dos limites, você lembra? Você se lembra. Você aprendeu que limite da variação de x tende a zero das funções f de x mais g de x, não é? Isto é igual ao limite da variação de x tende a zero na função f de x mais o limite da variação de x tende a zero da função g de x. Esta é a propriedade da soma dos limites. Então, aqui nós vamos ter que aplicar esta propriedade para este primeiro caso mais o outro segundo caso. Logo teremos G' de x vai ser igual, a câmera vai ser igual, não é? Ao limite da variação de x tende a zero
das seguintes funções: seno de x vezes o cosseno da variação de x menos seno de x, não é? Tudo sobre a variação de x. Esta expressão corresponde a quem? Ao f de x mais o limite da variação de x tende a zero da função seno da variação de x vezes o cosseno da variação de x. Seno da variação de x vezes o cosseno de x, tudo sobre a variação de x. A propriedade está aplicada. Qual é o próximo passo? Mandamos as constantes para o lado esquerdo do limite. Temos essa aqui é constante, vem nesse lado. Esse também é constante. Perdão. Aqui vamos ter que evidenciar este. Mas aqui pegamos essa constante e multiplicamos com o próprio limite. Então vamos ter assim. G' de x é igual ao limite da variação de x tende a zero. Aqui, essa expressão está está em comum. No termo mais simples, usuável em matemática, está em comum, está nas duas expressões. Então vamos evidenciá-lo. Cosseno da variação de x menos 1 sobre a variação de x e mais essa aqui, como a função está tender, ou o limite está a tender na variação de x, então essa aqui é um simples número, é constante, passa por esse lado. Vamos ter assim, cosseno de x, limite da variação de x tende a zero. É normal. Na função seno da variação de x sobre a variação de x. Agora aqui, vamos também ter que fazer o mesmo. Isto aqui pode vir nesse lado. Então, G' da variação de x vai ser igual ao seno de x, não é? Vezes o limite da variação de x tende a zero na função cosseno da variação de x menos 1 sobre a variação de x. Este é o primeiro limite, mais o segundo limite que nós temos aqui, cosseno de x, limite da variação de x tende a zero na função seno da variação de x sobre a variação de x. Amigo, nós temos dois limites notáveis, em que esse limite nos dará zero. Zero vezes essa função seno de x, ou vezes essa expressão seno de x, vai dar tudo zero. Então, vamos ter assim, G' de x vai ser igual a zero, mais, olha aqui, este também é um limite notável. Vai nos dar igual a, vai nos dar igual a 1. Esse é um limite notável que é igual a 1. Então, você tem que ter a noção de descobrir os limites notáveis. Esse é 1. Então, se esse é 1, 1 vezes o cosseno de x vai ser cosseno de x. E a soma de 0 mais o cosseno de x, vamos ter G' de x que é igual a cosseno de x. Este aqui é o resultado. Você encontrou isso? Comenta, partilhe. Aos amigos que não têm noção de calcular a derivada da função seno ou cosseno por definição. Então, a próxima tarefa é a linha C. É sua, é para si. Eu não vou resolver mais. Aplica a definição para calcular, não é? A função que tens aí, eu não sei qual é a função, mas parece FG é H, tá assim? H de x igual ao cosseno de x. Encontre por definição esta derivada. Há quem aqui vai se perguntando, professor, mas como é que aqui é igual a 1? Se você substituir a indeterminação, vai te dar 0 sobre 0. Sabe qual é a noção que se utiliza aqui? Vais aprender na próxima aula, quando falaremos das indeterminações. Estamos juntos? Por isso é que esse limite notável sempre vai te dar 1. E aqui vai te dar sempre 0, esse tipo de limite. Coragem.